Inclusive, Jéssica, deixa eu te contar, eu estava numa agenda agora e eu estava falando com um escritório aqui do interior de São Paulo e o pessoal falou assim para mim, Gil, a maior dificuldade que a gente tem hoje é não conseguir colocar na prática a mudança de escritório de contabilidade para um escritório de consultoria contábil. E me falaram, eu conversei com vários amigos que começaram a fazer consultoria tributária que estão utilizando o Colossus. E eu queria saber como que eu consigo fazer isso, tá? Então, aproveitando esse ganchinho dessa reunião que eu estava, eu vou trazer um pouco dessa visão para vocês entenderem como que o Colossus pode apoiar vocês no dia a dia e principalmente ó, a fazer gerar isso aqui, ó, que é o que a gente quer no final do dia gerar receita. Só lembrando, pessoal, a Asis ela é uma parceira da Domínio e quem criou a auditoria eletrônica no Brasil foi a Asis em 2009, quando a gente lançou o primeiro auditor eletrônico de documentos fiscais do país, tá? Então, obviamente, nós somos líderes do nosso segmento e o Colossus que vocês vão ver aqui hoje é a solução que está presente dentro das maiores empresas do Brasil, como Magalu, Vale, Petrobras, Ipiranga, Danone, Nestlé, Shopee, Nike, Motorola, LG e por aí vai, além de estar presente em mais de 5.000 escritórios de contabilidade, escritórios de consultoria, empresas de auditoria como a KPMG, a PwC, a Grant Thornton, enfim, são clientes nossos, e também escritórios de advocacia, que muitas vezes passa a virar um problema para o escritório de contabilidade, porque o escritório de advocacia começa a atuar naquilo que às vezes o escritório não consegue colocar em prática. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês o Colossus, e eu quero deixar vocês bem à vontade para que qualquer dúvida que vocês tenham, pode me interromper, a Jéssica vai me avisando aqui se tem perguntas, se alguém preferir colocar no chat, pode colocar no chat que a gente vai falando com vocês, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E o Colossus, pessoal, por mais que o nome Colossus Auditor, né, ele remeta a uma auditoria, ele vai muito além de uma auditoria, tá? Ele traz recursos que vão atuar em várias frentes aí para ajudar vocês nos processos fiscais, tá? Eu vou começar com o número 12 do ponteiro do relógio, como eu costumo dizer, que é o XML, tá? Como todo mundo sabe, a Domínio ela tem uma parceria com a CIEG, tá? A CIEG é uma parceira nossa, do nosso ecossistema de empresas parceiras, onde a CIEG faz toda a parte de captura de notas e traz esses documentos de maneira automática para dentro da Domínio. Porém, o Colossus ele é o complemento desse trabalho de captura de notas, porque a CIEG ela faz a captura e entrega para a Domínio escriturar. O Colossus vai fazer o que a CIEG não faz, o que a Domínio não faz e o que nem a Secretaria da Fazenda faz, que é o quê? Na hora que essa nota é emitida, o Colossus ele pega esse documento e ele já faz a leitura do conteúdo dessa nota e ele bate isso com a legislação para mostrar para nós se aquela informação ela tem algum tipo de problema. Então, o que acontece? As notas, elas vão vindo aqui, então lá dentro do domínio eu consigo fazer uma rotina automatizada para ir mandando esses documentos para dentro do Colossus. O Colossus vai fazendo essa auditoria e ele vai trazendo para nós os problemas que ele detecta, que ele bateu com a legislação e trouxe. Lembrando que o Colossus audita notas de entrada, saída, NFCE, cupom fiscal, de agora e dos últimos 5 anos, tá? Então, ele vai guardando esse histórico de legislação. E aí ele divide essas auditorias, né, que ele faz, e são mais de 4.000 regras que ele tem, ele divide isso em erro. Isso, essas bandeiras vermelhas que vocês estão vendo aqui, são erros onde não tem como brigar com a legislação. O que, que isso significa? Então, vamos supor que seja uma nota de um fornecedor do cliente, onde o fornecedor está em São Paulo e o cliente está em Minas Gerais, e aí a nota foi emitida e tem um item na nota que ele zerou a alíquota de ICMS. Só que essa alíquota ela não é 0, ela é 12. E quem está falando isso? É o Colossus? Não. Quem está falando isso é a resolução de 89 e a resolução de 2012, que crava para nós que
esse item, a alíquota é 12%. Então, aqui não tem como brigar com a legislação. De fato, é uma informação errada que o Colosso já conseguiu cravar para nós. E aí, eu, como escritório, eu consigo exportar isso aqui para o Excel e mandar isso lá para o fornecedor do meu cliente e falar assim, cara, volta essa nota, que essa nota aqui está errada, porque essa nota aqui, ela não é de responsabilidade do escritório, não é de responsabilidade do cliente. Quem tem que corrigir essa informação aqui é o próprio fornecedor. E aí ele pode falar assim, pô, mas o meu escritório aqui de Ribeirão Preto, em São Paulo, esse meu escritório ele nunca falou para mim que essa alíquota que ela era zero. Mas eu, como escritório, olha, eu consigo pegar todos os seus XMLs aí, amigo, e eu consigo fazer um trabalho de auditoria e mostrar para você onde você tem problema, e isso de uma maneira muito rápida e prática. E a gente consegue criar uma oportunidade de negócio com um trabalho de auditoria que o Colosso está fazendo. Existem algumas informações na legislação que o Colossus ele não vai conseguir trazer para nós a informação cravada e clara que aquilo ali está errado. Por quê? A legislação brasileira nos ajuda muito, né? Então, tem alguns pontos que ele vai trazer a gente para um detalhe. Por exemplo, o Campus SEST, que eu imagino que todo mundo aqui já passou por uma situação como essa. Na nota fiscal, o Campus SEST, ele veio em branco. Isso aqui, ele é um erro? Ele não é um erro porque a Secretaria da Fazenda, ela aprova o documento sem essa informação, e eu não posso falar que isso aqui é um erro porque não tem nenhuma informação clara aqui. Porém, o Colossus, através do NCM que está na nota, ele já puxou quais os SESTs que poderiam ser utilizados para esse NCM, já que aqui veio 100. Então, ele trouxe para nós aqui que esse NCM ele pode ter dois SESTs, um para autopeça e um para material de construção. E aí, quem que vai interpretar e ver qual que é o SEST que vai se aplicar aqui, não é o Colossus, né? Eu não posso fazer uma interpretação por algo que eu não sei o que é. Então, o usuário, né, a gente, como escritório, a gente vai ter que fazer análise para ver qual que deveria ter sido aplicado. Um outro exemplo é, tá tendo um impacto aqui entre a alíquota e o CST. A alíquota está zerada, mas o CST está tributado. E aí, o CST que está dizendo que é tributado ou na alíquota que está zerada? Mais uma vez, o Colosso vai trazer como um alerta justamente para eu saber e interpretar para saber onde que tá o problema. Então, existem advertências que o Colossus vai trazendo para nós que eu preciso fazer uma análise para ver se aquilo se aplica à operação do meu cliente ou não. Porém, não é só coisa ruim tragédia que o Colossus traz para nós, tá? Coisa boa ele também traz. Então, a gente conversa com muitos escritórios, né? E a gente roda o Brasil todo aí, conversando com escritórios que sempre falam para nós sobre recuperação de créditos, né? E às vezes a recuperação de crédito, né? Beleza, eu estou olhando a recuperação de crédito de 1 ano, 2, alguns meses para trás e tal. Porém, o Colossus ele nos dá esse aporte para fazer um trabalho de recuperação, porque ele audita os últimos 5 anos, legal. Ele tem duas funcionalidades voltadas para recuperação de crédito que eu vou mostrar para vocês, legal. Mas olha só, em tempo real, o escritório também pode trabalhar com crédito. Eu não preciso trabalhar com uma recuperação. Eu posso entender onde existem créditos para o meu cliente de maneira imediata. Vamos supor que essa nota acabou de ser emitida, ela foi emitida aqui dentro do estado de São Paulo. E olha só, o Colossus já pegou na legislação que esses códigos NCMs que estão aqui, eles têm a possibilidade de uma redução de ICMS que não foi aplicada. Então, ele traz toda a legislação informando sobre a redução que não foi aplicada, ou seja, existe um crédito aqui que o meu cliente ele não está aproveitando logo na entrada desse documento ou na própria saída dele. Então, o Colosso também vai servir como isso, né? Como analisar o que vem de fora para dentro, como que vem de dentro para fora. Ah, Gil, mas eu preciso ficar vendo documento por documento. Eu tenho aqui um cliente meu que emite 28 mil documentos por mês. Óbvio que não, tá, pessoal? Aqui é um pouquinho mais técnico, né? Na hora que for ter o treinamento aí para liberar o produto para vocês utilizarem,
o time vai passar por isso, mas aqui eu consigo exportar relatórios onde eu indico aqui a competência ou o período que eu quero ver do meu cliente, se ele é emitente ou se ele é destinatário, e quais os diagnósticos que eu quero que ele me traga de resultado. E aí o Colossus ele vai consolidar todos os apontamentos dentro de todos os documentos e vai me trazer esse resultado. Então, também consigo ter essa visão macro do negócio, ao invés de ficar vendo um por um. Então, eu consigo ter essa visão de uma maneira muito clara e muito simples. Só que é o Ô, seguinte... Gil, Oi, perdão, cheguei. perdão te Imagina, interromper. O imagina. Donizete, ele fez uma pergunta aqui no chat, tá? Ele perguntou como vai ficar essa ferramenta com a reforma tributária. Opa, boa pergunta, Donizete. E, cara, assim, aqui na ASIS, a gente começou a falar sobre reforma tributária no início de 2022, né? Então, há 2 anos e meio atrás, a gente já estava falando sobre reforma tributária aqui na ASIS e entendendo o que a gente poderia, né, trazer para a ferramenta como novidade. Então, já aproveitando o seu gancho, e aí, Jéssica, eu vou mostrar uma coisa aqui que é inédita mesmo, tá? Isso aqui saiu do forno antes de ontem e a gente não mostrou isso aqui ainda para ninguém, tá? Então, essa aqui está sendo a primeira agenda que eu vou mostrar isso aqui como novidade, tá? Mas respondendo o Donizete antes, todas as regras voltadas para a reforma tributária, Donizete, nós já temos, tá? Auditoria do novo layout de nota, auditoria das obrigações já com algumas questões sobre reforma tributária e tal. Então, nós já temos tudo isso pronto. A gente não liberou na ferramenta ainda, porque não faz sentido, né? A gente está em setembro ainda, então tem um tempinho até o final do ano. Então, a partir do momento que as coisas forem caminhando, a partir de janeiro de 26, a gente vai soltando essas regras de auditoria de reforma tributária, tá? Mas nós já temos aqui pronto, tá? Porque pensa assim, a gente atende aí as maiores operações do Brasil, né? Então, nós também temos uma responsabilidade muito grande da ferramenta estar 100% atualizada todo dia e analisando os cenários futuros, né? Já tendo um preparo para isso. Então, hoje nós já temos, inclusive, semana passada eu tive numa agenda de produtos. Então, assim, o que a gente já tem é algo extraordinário. O que está além disso no nosso roadmap, que a gente vai liberar também, é algo 100% assim, incrível. Inclusive, já está sendo pivotado isso com alguns clientes nossos. Então, estamos 100% de acordo, tá? Então, assim que a reforma for acontecendo, a gente vai trazendo essas regras para dentro da ferramenta. Mas eu falei sobre uma novidade, tá? Essa novidade aqui eu posso mostrar para vocês agora. Que, inclusive, eu falei que saiu do forno antes de ontem, no dia 8, tá? Então, o que acontece? A gente viu ali na auditoria das notas que eu posso auditar nota de entrada e nota de saída. Beleza, uma nota de entrada do meu cliente é um problema do fornecedor, mas a nota de saída significa que o meu cliente tem um problema que ele está emitindo nota com erro. E aí, o escritório, às vezes, foge da palavra cadastro, porque a palavra cadastro se remete a trabalho, a dor de cabeça, e, cara, eu não consigo dar conta. Nós temos dentro do Colossus um aplicativo chamado Consulta de Regra Tributária, que ele serve justamente para fazer uma consulta de regra tributária, né? Muito óbvio. Onde, através de um NCM, eu consigo puxar na legislação esse NCM e eu consigo trazer um mapa tributário desse item que eu quero fazer essa pesquisa. E isso é algo muito fácil, que às vezes o escritório precisa e contratar uma Econet, uma IOB, uma Cenofisco, Legisweb, sei lá o quê, fora da domínio para fazer esse trabalho. Então, aqui dentro eu consigo indicar o NCM que eu quero fazer essa busca, eu posso trazer o EX, o SEST do item se eu tiver, eu posso pesquisar de várias origens para vários destinos, das 27 para as 27, se eu quisesse. Aqui eu vou pegar uma operação só para ficar mais simples. Eu posso indicar qual que é a origem do item, qual que é o regime do meu cliente, qual que é a atividade desse meu cliente, e aí eu faço essa consulta. O que o Colossus faz? Ele vai pegar esse filtro que eu dei para ele, ele vai na legislação, pesquisa tudo e traz isso de volta. E aí é legal porque ele está trazendo para nós aqui tudo o que está na legislação. Vigência,
toda a questão de fundamentação legal, alertas, enfim. Ele traz tudo aqui para nós e eu consigo ter essa visualização. É uma consulta rápida aqui. Ao invés de eu ficar dependente de passar a mão no telefone e ligar para alguém e alguém me falar qual que é a tributação saindo daqui para cá, aqui eu já tenho acesso a essa informação de uma maneira muito rápida. E eu consigo fazer esse trabalho retroativo. Então, eu consigo fazer esse trabalho de 5 anos para trás. Então, se eu quisesse lá na pandemia, por exemplo, utilizando esse mesmo filtro, o Colossus ele vai lá na legislação de 2020 e me traz tudo que estava presente na legislação lá em 2020. Mas eu falei de novidade, Jéssica. Olha que legal isso daqui. Então, deixa eu voltar a competência aqui para 2025. Então, eu estou pesquisando o que está na legislação agora, às 15h22 do dia 10 de 2025. E essa novidade que eu trago para vocês é o seguinte: além de eu ver tudo que está na legislação referente a esse item, agora nós temos a informação da reforma tributária. Então, aqui eu já estou Uau! vendo IBS, CBS, eu já estou vendo as informações da reforma tributária aqui dentro. Então, a gente tem aqui toda a parte de legislação da lei complementar. Então, tudo que está lá na LC, a gente já está trazendo para cá. Então, agora o usuário já consegue, de uma maneira muito rápida, pegar um NCM e falar assim, deixa eu ver como que vai ser as alíquotas de IBS e CBS. E aí o Colossus já traz essa informação aqui para vocês, de uma maneira bem rápida e simples, tá? E aí, lembrando que isso aqui é uma novidade, tá? A primeira vez que eu estou falando sobre isso aqui, nem nessa reunião que eu fiz agora antes eu falei. Então, isso aqui é uma novidade que nós colocamos no produto. Isso aqui já está disponível para quem já tem o Colossus e quem vier a contratar agora já vai ter essa funcionalidade dentro do consulta de regra tributária. Porém, pessoal, tem muitos clientes que falam assim para nós, pô, Gil, beleza, mas, cara, olha, deixa eu te dar um cenário de um cliente meu aqui. Hoje eu atendo uma farmácia e essa farmácia, ela conta lá com, cara, 2.300 itens, é muita coisa. E eu nunca consigo fazer um saneamento cadastral na base de NCMs desse cliente, porque, cara, é muita coisa, né? Eu tenho aqui a Econet contratada e, cara, eu tenho que ficar pesquisando lá NCM por NCM para fazer esse trabalho. De fato, pessoal, e se eu utilizasse o consulta de regra tributária, se aparecer um cliente aqui que tem 1.000 itens, 900 itens, eu também não vou conseguir fazer, por quê? Eu vou ter que pesquisar um por um. Quer dizer, conseguir eu consigo, mas eu vou demorar meses para entregar um resultado para esse cliente. E olha só que legal, o Colossus ele tem o regra tributária em lote, que na verdade é um irmãozinho do consulta de regra tributária, só que ele faz essa busca de vários NCMs de uma vez, tá? Nesse resultado aqui, a gente não colocou a reforma tributária ainda, tá? Então, isso aqui futuramente também vai entrar as informações da reforma tributária, mas hoje, nesse aqui, nós não colocamos ainda, tá? Como que ele funciona? Ele tem um layout bem simples de Excel, onde eu vou pegar todos os NCMs do meu cliente e vou colocar aqui contendo essas informações. CST de origem 01 para saber se ele é nacional importado, o código do produto que está cadastrado na base lá do cliente, a descrição que o cliente tem do produto, o código NCM. Se eu tiver o X, eu posso colocar, isso aqui não é uma informação obrigatória, e o CEST do item. E aí, eu coloquei aqui todas essas informações, os 2.000 e poucos itens lá do meu cliente, eu jogo isso aqui para dentro do Colossus. Quando eu importo essa planilha aqui para o Colossus, o que acontece? Aqui, ele vai pedir para mim, informar para ele se esse cliente é do Simples Nacional ou não, e quais os tributos que eu quero que ele atualize dessa base que eu estou dando para ele. Fiz a escolha dos tributos, eu vou indicar quais são as operações que o Gil tem. Vamos supor que o Gil esteja no estado de São Paulo, mas ele vende para o Brasil todo. Vamos supor que ele seja um cara do varejo, do regime não cumulativo. Informações internas aqui eu vou querer de todos, já que ele vai transacionar com todo mundo. E eu aplico, e aí o Colossus ele vai processar aquele trabalho que eu faria pesquisando na mão, um por um. O Colossus ele já vai me devolver tudo isso daqui pronto, ou seja, em questão de minutos, agora são 15h26. Antes das 4 horas da tarde, bem antes, eu conseguiria já ter esse retorno do Colossus, onde ele me traz tudo que foi
processado que eu pedi para ele, trazendo toda a legislação. Se, por acaso, essa base de NCMs do cliente tiver algum tipo de problema, o Colossus também vai me informar. Então, nesse caso aqui, ó, ele pegou um item que o NCM ele já está revogado. Ó, ele foi revogado em 2016. Então, esse cara não existe. Esse 22029000 aqui, esse cara não está mais funcionando. Da mesma forma que os SESTs que o cliente me indicou também não está batendo com o NCM. Ó. Isso aqui é o NCM de uma cachaça, e aqui ele falou que o SEST é de frisa, decalque, moldura e acabamento. Não bate com o NCM. Então veja que qualquer tipo de problema que tiver aqui no meio, também o Colossus nos aponta. E aí, se a base estiver legal, sem nenhum tipo de problema, legal, eu exporto ela, e aí eu tenho ela aqui, ó, pronta. Opa. Eu tenho ela pronta aqui, ó, com todas as informações já processadas. E aqui, ó, ele traz os monofásicos. Quando ele já traz as alíquotas de piscofins aqui, ele aponta os monofásicos. Então, ele deixa isso aqui pronto. E aí eu consigo tirar o nome do Colossus, colocar o logo do meu escritório, escrever um relatório e mandar isso daqui para o meu cliente. Isso aqui é um trabalho de consultoria que tem muitos e muitos escritórios hoje que fazem esse trabalho, que às vezes tiram clientes da gente porque está fazendo isso daqui. Mas, na verdade, não é o escritório que está fazendo. Tem o Colossus por trás. Eu poderia cobrar para realizar esse trabalho, sei lá, cobrar por número de linha de retorno, né? Cada linha de retorno que eu tiver aqui, eu vou cobrar alguns centavos do cliente, eu vou cobrar por NCM, eu vou cobrar pelo meu trabalho, eu fecho um pacote, enfim. A regra de negócio, vocês podem aplicar aquilo que for o que vocês quiserem. Mas, vocês concordam comigo que, por mais que eu faça esse trabalho e mande isso para o Gil hoje, e o Gil atualize a base dele, semana que vem, se a legislação mudar, esse trabalho que eu fiz já foi para o buraco. Por quê? A alíquota pode estar diferente, pode ser um NCM que mudou a tabela do IPI, enfim. E aí, teoricamente, o escritório teria que fazer esse trabalho a cada 15 dias, uma semana, uma vez no mês, para atualizar essa base do cliente ali, já que ele fez esse trabalho e vai ter que ficar acompanhando a legislação. A gente fala que isso é na teoria, porque aqui na ASIS, a gente não gosta de retrabalho, é algo que a gente está lá na nossa missão, visão e valor da ASIS, que tudo que for relacionado a retrabalho, a gente não pode suportar. Por isso que nós temos o monitoramento tributário automático, tá? Esse aplicativo, ele vem para fazer um complemento a esse trabalho de saneamento cadastral. Por quê? Esse cara, ele vai ficar vigiando 24 horas por dia a base do Gil. Então, depois que eu faço o trabalho de saneamento, eu pego essa base, eu coloco ela para ser monitorada, eu vou indicar para ele quais são as operações que o Gil faz, né? Eu quero que ele monitora esses itens da base do Gil, saindo de São Paulo e indo para as 27 UFs. Obviamente, se o NCM tiver alguma alteração, saindo do Mato Grosso e indo para o Amapá, por exemplo, o Colossus ele não vai avisar a mim que teve aquela alteração, ele só vai avisar aquilo que eu peço para ele monitorar. E aí, pessoal, ele vai trazendo essas alterações para a gente em tempo real, e aí eu consigo, a partir do momento que ele me informa isso, eu pegar aquela alteração e mandar isso para o meu cliente. Eu pego a alteração e mando para o meu cliente para manter a base dele sempre atualizada. Eu venho aqui, eu exporto e eu mantenho essa base dele sempre atualizada. Qual que foi o trabalho que o escritório teve para fazer isso? Nenhum. É o Colossus que está funcionando de maneira automática. Gil, eu tenho limite de CNPJs que eu posso trabalhar aqui dentro? Não. Gil, eu tenho limite de itens que eu posso fazer esse monitoramento? Também não. Então, vamos fazer uma conta de padaria? Se eu pegar os meus clientes e eu cobrar deles R$ 99,90 por mês só para fazer esse trabalho, que a ferramenta vai trabalhar sozinha, eu estou falando de uma recorrência de R$ 1.000 que a ferramenta gerou para mim, onde eu não tive trabalho, mas eu tive receita.
E aí é legal porque assim, a gente tem muitos clientes nossos que utilizam hoje não só o monitoramento tributário do Colossus, mas outros recursos do Colossus para pagar muita coisa que eles têm hoje dentro do escritório. Paga o próprio Colossus, paga o Onvio Processos, paga o Messenger, paga a contabilidade digital, paga o contrato da domínio. E eu já tive relatos de clientes nossos que assim, cara, tem um cliente meu aqui no escritório que eu cobrei 5 mil reais para fazer o monitoramento dele. Ele falou assim, cara, pode fazer que eu preciso. Eu expliquei a importância do trabalho, ele comprou a ideia, cara, eu tenho 5 mil reais hoje que o Colosso está me gerando com o trabalho que eu faço. Então, vejam o potencial que o Colosso pode trazer para vocês em termos de receita. Auditoria das obrigações acessórias, né? Fazendo esse trabalho, né, de auditoria das notas, o trabalho do cadastro, a chance de ter problema na obrigação, ela é bem reduzida, né? Então, o Colossus faz auditoria do SPED fiscal, do contribuições, da ECF, da ECD, do REINF, enfim, todas essas obrigações o Colossus faz auditoria, né? Lembrando mais uma vez que é a maior regra de inteligência tributária do país hoje, são mais de 4 mil regras que a gente tem. E, mais uma vez, trazendo as obrigações para cá, que eu posso criar uma rotina automática lá dentro da domínio, para a domínio mandar esses documentos para cá, o Colossus ele vai fazendo auditoria. Dentro da obrigação, ele também vai classificar como erro, advertência e benefício. E isso aqui que o Colossus faz não é o que o PVA faz. Se eu pegar esse arquivo aqui e jogar para o PVA ele vai aprovar o documento para entrega. Aqui ele está fazendo o que a Receita faz lá do outro lado. Então, aqui, por exemplo, ó, ele está mostrando para mim que é o seguinte, ó, você tem um problema no tipo do item. O seu tipo do item aqui, cara, você está dizendo para mim que é mercadoria para revenda, ele é 0, tá vendo? Mas olha o CFOP. O CFOP indica que ele é uma compra para industrialização. É uma devolução de venda, é uma transferência. Não é nenhum mercadoria para revenda. Então, o Colossus me fala qual que é o problema, o porquê do problema, onde que está esse problema e ainda me traz a fundamentação legal. A única coisa que ele não tem é que é um botão que eu clico e ele corrige para mim isso de maneira automática. Mas eu tenho a ciência daquilo que é um problema, daquilo que eu preciso olhar, porque isso aqui pode se tornar um problema mais para frente. Por exemplo, ó, aqui eu tenho a validação da movimentação de mercadorias. Eu estou falando que não teve movimentação, mas o CFOP está falando para mim que teve. Onde está o problema? No CFOP ou nesse campo de movimentação? Ele traz como um alerta para eu fazer aquela análise igual da nota que eu falei em alguns casos. Olha, tem nota que está faltando dentro do SPED. Eu não vou falar que isso é um erro, mas eu vou trazer para o detalhe para eu saber se essa nota faz sentido ou não está aqui. Essa 39200. Ela é uma nota cancelada ou inutilizada, denegada? Faz sentido não estar aqui, beleza, pode desconsiderar. Agora, se não for, essa nota aqui, ela está faltando. E aí, eu vou fazendo essas amarras, e aí eu posso pedir os cruzamentos, que também eu não preciso fazer isso na mão. Eu posso criar uma série de cruzamentos dentro da ferramenta e eu consigo programar esses cruzamentos para serem feitos de maneira automática. Eu vou trazendo os arquivos para cá e o Colossus vai fazendo esse cruzamento de dados de uma obrigação para outra de maneira automática. Gil, beleza, bacana, legal. Só que, cara, hoje é dia 10, hoje eu preciso entregar sem falta esse arquivo. Eu não tenho mais tempo para olhar a origem, para corrigir lá e tal, cara, eu preciso urgente entregar esse arquivo. E aí, pessoal, quando tá nessa urgência de entregar e precisa fazer algum tipo de alteração, o Colossus permite a gente fazer uma edição no arquivo, tá? A gente sabe que isso não é recomendado, mas a gente consegue fazer uma edição no arquivo. Então, por exemplo, aqui ele vai abrir o TXT e eu vou conseguir fazer uma edição em massa dentro desse TXT. Ou seja, o que o meu time demoraria 2, 3, 4, uma semana para fazer uma edição num arquivo grande,
aqui eu consigo fazer isso em menos de minutos. Então, por exemplo, eu falei lá para vocês do tipo do item. Então, vamos supor, eu quero mexer lá no 0200. Qual campo? Quero mexer no tipo do item. Então, tudo que for igual a 0, que eu falei lá que é a mercadoria para revenda, vamos supor que aquilo lá estava errado. Eu vou pedir para ele filtrar aqui para mim todas as linhas que tem o tipo do item igual a 0. Ó. E aqui ele filtrou todas as linhas que o tipo do item está igual a 0, beleza? E aí, olha só, eu consigo atribuir um novo valor lá no 0200 no campo tipo do item. E aqui, ó, não vou nem colocar outro dado, eu vou colocar o meu nome, ó. Ele já alterou para mim aqui, ó, em lote, todas as linhas que onde eu tinha 0, ele trocou pelo código GIL. E aí, se eu precisar fazer alguma outra inserção, alguma outra alteração, eu vou indicando aqui o registro e a ação. Feito isso, eu salvo esse documento, faço o download do arquivo e eu estou com ele pronto para fazer a retificação, a entrega. Tanto SPED fiscal quanto EFD contribuições, eu consigo fazer esse trabalho. Para escritórios que atendem clientes que entregam o bloco K, né? A gente tem aqui, ó, uma ferramenta chamada controle de estoque. Para vocês terem ideia, a Danone é uma empresa que é cliente nossa que utiliza esse controle para fazer o controle do estoque deles. Como que ele funciona? Ele vai fazer uma análise do estoque, mas olhando o documento fiscal e não olhando o que está dentro do sistema do cliente. E aí eu consigo ter um saldo de movimentação do meu estoque do meu cliente de uma maneira que é controlada e clara, exatamente como o fisco olha. Então, ele vai pegar o SPED fiscal, as notas de entrada, as notas de saída, ele vai cruzar esses caras e ele vai me dar um saldo de movimentação do estoque. Ele vai mostrar o que tinha no inventário, o que entrou, o que saiu, qual que é o saldo do K200, ele consolida por itens, ele dá uma análise do bloco H e ele traz para nós tudo isso de uma maneira detalhada para que depois que ele gera esse relatório, aí sim eu consigo fazer uma comparação com os meus relatórios, com os relatórios do cliente, para ver se isso aqui está batendo. Então, é mais uma forma avançada de eu analisar um estoque com o olhar do fisco, né? E aí, obviamente, depois na auditoria do próprio SPED, aí ele audita o bloco K completo, né? O K, o 0200, o 0220, 235 e por aí vai. Tudo que ele audita e cruza, ele gera gráficos, tá? Então, eu consigo mostrar para o meu cliente em tempo real todas as informações que eu estou auditando, que eu estou cruzando dele, tá? Que eu tenho uma visão geral aqui de todos os gráficos da ferramenta para mostrar os diagnósticos, se é mais erro, se é mais advertência, se é mais benefício, se é isso, se é aquilo. Ele vai trazendo para nós, mostra isso no XML, lá no monitoramento e tal. E ele também tem aqui uma visão de recolhimentos, tá? Então, essa questão dos débitos dos recolhimentos aqui, né, dos tributos do cliente, eu consigo filtrar, né, a empresa ou as empresas, colocar aqui uma competência, um período que eu quero mostrar para o meu cliente como está sendo a questão dos débitos ali referente aos tributos deles. Eu posso, inclusive, selecionar os tributos que eu queira, selecionar os estados, vou deixar de uma maneira aberta só para vocês verem. Quando eu faço essa pesquisa, ele me traz o valor total da operação do meu cliente, já dividindo isso pelos tributos e pelos estados, o valor de cada estado. Então, por exemplo, se eu quisesse ver só São Paulo, se eu clicar aqui no São Paulo no mapa, ele trava São Paulo e desse valor aqui ele já divide por tributo para mostrar para mim qual que é o valor por tributo que tem do estado. Isso aqui de uma maneira, né, mais bonitinha ali, mostrando isso para o cliente. Se eu quiser, por exemplo, exportar um relatório e mandar isso consolidado para ele, eu também posso, porque ele me permite aqui nesses dados, ó, inclusive aqui ele já traz a descrição, ó, diferencial de alíquota, né, PIS/PASEP não cumulativo e tudo mais, ele vai trazendo as descrições, e aí eu consigo exportar e mandar isso lá para o meu cliente. Bom, para finalizar aqui, pessoal, eu falei sobre a parte de recuperação de créditos. Então, olha só. Nós temos
um aplicativo aqui que ele olha 100% para o Simples Nacional, empresas do Simples Nacional. Gil, beleza, o que esse cara faz? Ele faz a segregação das receitas para apurar o PGDAS. Legal? Gil, como que ele faz isso? Ele faz isso através dos documentos fiscais. Então, o que ele faz? Ele vai pegar todos os documentos fiscais, então eu preciso importar todos esses documentos para cá, e aí ele vai fazer uma atribuição de tributação. O que isso significa? Ele vai identificar todos os itens que estão ali na nota. Então, eu vou pedir para ele fazer essa atribuição, vou criar um nome aqui para esse trabalho que eu vou fazer desse meu cliente, vou puxar aqui o mês de referência, eu posso fazer isso dos últimos 5 anos, e eu vou puxar lá o CNPJ do meu cliente. Feito isso, eu crio essa atribuição, e o Colossus ele vai pegar as notas e ele vai identificar todos os itens que estão dentro dessas notas. A partir do momento que ele identificar, ele vai falar para mim se o item é monofásico, se ele tem ST, se ele não tem ST, se ele é tributado, se ele não é, de maneira automática. Só que ele vai fazer isso com uma única condição. A condição é que o documento fiscal ele precisa estar correto. Eu não posso ter nenhum tipo de problema na nota. Se eu tiver algum tipo de problema na nota, ele vai parar no meio do caminho e vai falar o seguinte, cara, ó, a nota, ela tá faltando SEST, tá, a alíquota errada, tá uma bagunça, NCM, enfim, tá uma bagunça. Eu não vou conseguir fazer esse trabalho aqui de maneira automática. Por quê? Eu poderia interpretar uma informação errada e induzir você ao erro. Então, eu preciso que você me dê um apoio e indicar para mim se esse item aqui ele é tributado, se ele tem ST, se ele não tem, se ele é isento, imune, enfim. Feito isso, eu salvo. Então, vamos supor, ele identificou lá 100 itens. 95, as notas que esses 95 estão, tá correto, beleza. Ele já fez isso de maneira automática, mas tem 5 itens lá que tá dentro de nota que tem problema. Aí ele para, pede essa minha ajuda, eu salvo, e aí eu peço para ele gerar os relatórios dessa apuração, tá? E aí ele gera um relatório com os totalizadores ali, onde ele mostra para mim a revenda bruta com ST, sem ST, enfim, né? Que tem que estar informado lá no DAS, e ele também gera para mim o relatório das receitas, onde ele indica o que ele fez de maneira automática, ou seja, eu sei, né, na hora que eu exporto isso aqui para o Excel, eu sei que essa nota que ela não tem problema, porque ele fez isso de maneira automática, e eu sei onde tem problema, porque eu tive que fazer a minha contribuição manualmente. E aqui ele traz a informação do ICMS, e através do NCM, ele já puxa para nós aqui os monofásicos. Então, ele traz toda a legislação aqui, ó. E aí, depois, na hora que eu faço a exportação para o Excel, eu puxo os valores totais aqui dos itens monofásicos, e aí eu sei que o meu cliente tem que recuperar tanto naquela competência. E aí, vejam que esse trabalho aqui, ele é simples, ele não tem uma dificuldade para ser feita, e esse trabalho aqui, eu sempre falo do Diego, lá do Tocantins, que é um cliente nosso, que quando ele contratou o Colossus, o primeiro trabalho que ele fez para nós, que ele fez para nós não, né, que ele fez para um cliente nosso, ele conseguiu pagar 11 anos de mensalidade do Colossus. Hoje, ele já, como eu falei, ele já conseguiu colocar o Colossus para trabalhar gerando receitas, e hoje ele paga o contrato da domínio com receita que o Colossus gera, tá? Então, é um trabalho bem legal que a ferramenta faz olhando para o Simples Nacional. Para empresas do lucro real, olha só, o Colossus, ele também olha a exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. Gil, maravilha, como que ele faz isso? Ele faz isso através dos documentos fiscais para a exclusão do ICMS, ele faz através dos documentos fiscais ou da EFD Contribuições, e para a exclusão do ISS, obrigatoriamente tem que ser pela FD Contribuições, e dentro do FD Contribuições tem que ter o A100
e o A170 preenchidos, tá? E aí, eu posso fazer isso dos últimos 5 anos. A gente sempre aconselha fazer isso através da EFD Contribuições. Por quê? Pela EFD Contribuições, vai ficar mais fácil de fazer o trabalho da retificação. Então, aqui ele traz tudo que foi destacado, tá? Pelas notas também ele mostra tudo isso daqui certinho, ó, que o valor de CMS destacado, e ele traz aqui o valor que pode ser recuperado. Então, na hora que eu exporto isso e faço a somatória, eu consigo identificar lá que na competência outubro de 2021 do meu cliente, ele pode recuperar 87 mil reais, beleza. E aí entra uma outra questão, a retificação do arquivo. Né? Pela FD Contribuição a gente fala que é mais fácil, porque a gente consegue apoiar na retificação do arquivo. Porque nós temos, lembrando aqui, o nosso editor de arquivo SPED, que faz a edição da EFD Contribuições, e aí aqui eu consigo colocar uma formulazinha pronta que ele tem lá para o editor fazer a exclusão, fazer o recálculo da base de cálculo e me devolver o arquivo corrigido já retificado para eu dar entrada no processo de recuperação. Então vejam, pessoal, que o Colossus ele vai muito além de apenas uma auditoria. Ele traz recursos aqui que trabalham em toda a cadeia fiscal e que apoiam em várias etapas aí que o time fiscal necessita, né, de ferramentas e que muitas vezes o escritório tem que contratar 1, 2, 3, 4, 5 ferramentas fora da domínio com um custo exagerado, e aqui a gente consegue trazer todos esses recursos com um custo único, com tudo que o Colossus oferta aí para vocês e que permite essa geração de receitas. Dúvidas, Jéssica? Temos. Então, ó, para todo mundo, né? Eu creio que ficou muito claro, né? Como sempre, o Gil é muito transparente, demonstra com muita facilidade, né? As funcionalidades. Então, vocês viram que não é apenas uma ferramenta de auditoria, sim uma ferramenta que você pode utilizar no seu escritório como consultoria, cobrar por isso também, aumentar a receita aí do teu escritório, além da parte de recuperação de tributos, né? Como ele citou ali. Aqui, Gil, ó. A Grazi até fez essa pergunta lá no início da apresentação, mas eu falei, não, vou deixar o Gil finalizar aqui, depois a gente inicia as perguntas. Ela colocou assim, que ela ficou com uma dúvida na parte de auditoria. Uma empresa de lucro real do estado de São Paulo, se eu subir o XML de saída dela e tiver algo divergente com a legislação, ICMS ele aponta? Por exemplo, redução na BC, isenção, ST... Sim, redução da base de cálculo, isenção, ST, qualquer tipo de informação que tiver errada ali, ele mostra, não só para ICMS, mas PiscoFins, IPI, tudo isso daí ele vai pegar, nota de entrada, nota de saída, e aí depois você consegue pegar toda essa massa de XML e cruzar com o SPED fiscal, cruzar com contribuições. Então, qualquer tipo de problema que tiver de um para outro, ele também vai mostrar. Então, assim, ele é bem... Eu falo que ele é bem chato, viu? Sempre que joga alguma coisa ali, ele sempre traz um apontamento, mas é por conta que ele tem muita regra, né? A gente criou mais de 4.000 regras, né, em todo esse nosso trabalho aí. Então, assim, ele é muito criterioso e traz, de fato, o detalhe ali de todas essas informações e as outras também. Donizete também tinha perguntado, mas a Rose até acabou respondendo para ele. Ele tinha colocado se o Colossus substitui a ferramenta da CIEG e se o Colossus atende às notas fiscais de serviços, né? Ele tinha feito essa pergunta, Gil. Ah, tá. Não, a gente não substitui a CIEG, nós somos parceiros, tá? Então, pensa que assim, a CIEG faz o trabalho de pegar a nota. A nota, a Secretaria da Fazenda aprova a nota, a CIEG vai lá e pega a nota. O trabalho da CIEG é esse. O trabalho do Colossus é pegar essa nota e analisar o conteúdo dela e trazer esses diagnósticos. Nós somos complementares ao trabalho que a CIEG exerce. Nota de serviço, a gente... O que acontece com nota de serviço? Nós temos aí vários e vários layouts diferentes de nota de serviço, né? Inclusive, a ASIS participou com a Receita Federal no início do projeto de unificação do layout da nota fiscal de serviço. Nós fomos convidados por eles para participar. A gente participou, a gente deu todos os nossos insights e tal. Inclusive, existem alguns órgãos, né, federais e estaduais aí que utilizam o Colossus
para vocês verem o nível que ele vai, né? O fisco, alguns utilizam o Colosso para ver o que ele pega e que às vezes eles deixam passar lá, do outro lado. E a gente criou aqui na Asis, né? Hoje, para quem não tem escritório domínio, tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal. A gente vende o Colossus para quem não tem domínio aqui na Asis, né? Clientes aí que utilizam todos os concorrentes da domínio. E o custo da ferramenta ele é muito mais elevado. E aqui, como a CIEG ela não faz parte do ecossistema de uma Contimatic, de uma Fortis, de uma SCI, o que for, Alterdata, a ASIS ela faz a captura da nota dentro do Colosso para quem não tem domínio. Mas a gente captura a nota de entrada, CTE, e a gente faz a captura de nota de serviço tomado. E aí sim a gente audita a nota de serviço tomado. Só que qual que é o grande problema da gente habilitar isso dentro da domínio? Para a gente fazer a auditoria, a gente tem que fazer a captura. Por quê? Na hora que a gente captura, o Colosso transforma isso para um layout que ele entende para fazer a auditoria. Então, hoje, empresas e os escritórios que não têm a domínio conseguem fazer isso com a gente. Dentro da domínio, a gente não faz. Porém, entretanto, todavia, o nosso time de produtos, junto com o time de produtos da domínio, a gente está desenvolvendo uma máscara onde, na hora que a domínio mandar as notas de serviço para dentro do Colossus, essa máscara converta isso para um layout que o Colossus faça a leitura e audite, tá? Então, isso daí provavelmente vai vir como uma novidade do início do ano que vem ali, né? Tem muita gente perguntando para nós, e depois que fizer a unificação do layout? Assim, ó, a gente não acredita que isso aconteça rapidamente, como tem se falado, né? Existem algumas prefeituras que já aderiram ao layout, ao novo layout, mas, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo não aderiu. Se a maior prefeitura do país não aderiu ao novo layout, vai bater de frente com a Receita. Imagina uma cidade pequena que demorou, sei lá, 8 anos para criar um portal, um layout, e agora vai mudar para o layout da Receita. Então, assim, a gente está vendo isso com muito cuidado. E para nós, que somos provedores de tecnologia, vocês não têm ideia de como é difícil. Pensa, a gente tem mais de 5 mil layouts diferentes de nota de serviço para a gente fazer esse trabalho. Então, por hora, né, como a gente não gosta de fazer nada pela metade, então hoje nós não fazemos auditoria de nota de serviço dentro do Colosso Auditor, a gente está trabalhando numa melhoria para que a gente consiga converter essas notas de serviço para um layout que o Colosso faça auditoria, e aí provavelmente a gente vai estender isso para o cruzamento dessas notas com FD contribuições, tá? Então, isso daí ainda tem um pouquinho de tempo para a gente poder liberar, tá? Mas aí já está no nosso roadmap para a gente trazer como novidade para vocês, assim como também a auditoria de folha. A gente está desenvolvendo aqui na ASIS e também no futuro próximo aí a gente também vai liberar essa novidade aí para vocês. Maravilha, Gil, bom saber. Alguns clientes até questionam, né, mas é importante, até eu sempre digo, essas apresentações semanais são fantásticas, porque a gente que está aqui, a gente aprende muito também, né. A princípio, aqui no chat, a gente não tem nenhuma pergunta, mas eu quero deixar muito à vontade. Se vocês quiserem abrir o microfone de vocês e fazer a pergunta diretamente ao Gil, fiquem à vontade. Se ficou alguma dúvida referente à questão da plataforma mesmo, do funcionamento dela. Jéssica, essa pergunta surgiu depois, né, da apresentação. Pode chamar o vendedor que vai estar atendendo, a gente vai ter os consultores que vão estar entrando em contato com vocês. A gente reporta também essas questões que às vezes a gente não vai ter a resposta ali imediata, mas a gente consulta aqui, né, os nossos universitários, que é o Gil, o Gui, eles passam sempre a informação na hora para a gente, tá? Então eu quero que vocês fiquem muito à vontade. Se vocês quiserem, já pode abrir o microfone, pode fazer a pergunta. Ou se quiser, pode também questionar aqui através do chat, a gente reporta, tá? Ô, Jéssica, lembrando também, tá? Quem não segue os nossos perfis nas redes sociais, sigam lá Soluções Domínio da Thomson Reuters, sigam a Asis, a gente leva bastante conteúdo aí para vocês. A Central de Soluções da Domínio está com várias novidades que eu vi também. Então, acompanhem a gente aí que tem muita coisa boa para vocês. Perfeito, Gil. A princípio aqui ninguém se manifestou, eu acho que ficou muito claro, né?
A princípio, ó, o Leonardo comentou aqui no chat, ó, temos uma questão. Eu tenho uma dúvida referente ao estoque. Se essa conferência que o Colossus faz, ele integra de alguma maneira ao domínio ou é somente um indicativo? Não, não, Léo, ele é só um relatório apartado, tá? Todos os relatórios que o Colossus gera hoje não estão integrados na domínio, tá? A integração é mandar documento de maneira automática para o Colossus e acessar o Colossus por dentro da domínio. Essa é a integração. A gente, porque assim, ó, pensa que todos os resultados que o Colossus tem hoje, eles estão expostos para a tecnologia da domínio. Então, assim, hoje, a Domínio ela precisa criar um canal para buscar essa informação e levar isso para dentro do domínio, tá? Isso daí também está com o time de produtos lá para que isso seja desenvolvido, tá? Mas por hora não tem. Então, isso daí é um relatório apartado para depois você fazer um confronto com o dado que está lá na domínio, tá? Perfeito, Gil. Ó, o Leonardo comentou que entendeu, agradeceu também a sua resposta. O Matheus Schmidt também perguntou aqui, além da auditoria do XML, pelo que entendi, é possível fazer uma auditoria de parte tributária, principalmente ICMS, através de uma planilha, correto? Exatamente, Matheus. Então, você vai pegar lá todos os NCMs, vai colocar naquela planilha que eu mostrei, vai jogar isso para o Colossus, e lá no aplicativo Regra Tributária em Lote, você vai escolher lá todos os tributos que você quer que ele te retorne isso atualizado, e aí você vai indicar ali as operações do cliente, feito isso, ele processa e te devolve isso pronto, tá? E aí, obviamente, ele vai te devolver isso no Excel. O Excel é um arquivo aberto ali para você levar isso para onde quiser, já que qualquer sistema do mundo aí lê esse Excel, né? Então é só parametrizar ali no layout do sistema e importar. Mas aí o legal é que você consegue fazer isso aí em menos de 20 minutos, você tem esse trabalho pronto aí. Perfeito, Gil. O Matheus agradeceu aqui também, tá? Ó, eu acho que alguém abriu o microfone aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernanda. Boa tarde, Gostaria de Fer. tirar uma dúvida com vocês. Ali na apresentação do Gil, você comentou sobre essa correção, né, que é indicado dentro do XML e tudo mais. Ali dentro do Colossus, não é feita essa alteração? É somente indicado? Ah, de que forma eu poderia levar já isso direto para domínio, né? Já teria alguma ferramenta que já editaria através, de repente, de uma aprovação, né? Como que eu levaria isso para dentro do sistema de forma correta? Obrigada. Legal, Fernanda. Obrigado você pela participação aqui com a gente. Então, assim, ó, na auditoria, ele sempre vai ser um diagnóstico. Ele está mostrando lá, por exemplo, a alíquota de CMS, ela é 12, mas não é zero, como foi o exemplo que eu mostrei ali. Ele não vai te dar a possibilidade de você fazer essa correção ali. Por quê? Pensa, é uma nota vinda de um terceiro. Uma nota vindo de um terceiro, eu não posso, né, mexer num documento que está vindo de um terceiro. O terceiro tem que corrigir. Então, ele só indica que tem o problema. Ah, Gil, mas essa nota é do meu cliente, é uma nota de saída. Beleza. A gente também não permite fazer essa correção na nota, porque a gente entende que tem que ser corrigida a origem da geração daquela nota, a base de cadastro do cliente. Por isso que nós temos lá o regra tributária em lote e o monitoramento que ajudam nesse trabalho para deixar a base limpa, para que toda vez que for emitida uma nota não tenha esse problema, tá? Então, você não consegue editar isso na nota e levar isso, de fato, para domínio já corrigido, tá? Né? Então, assim, como a gente preza pelo compliance, né? Até a própria Thomson Reuters preza pelo compliance, então hoje a gente não permite esse tipo de trabalho, nem aqui, nem qualquer outra solução da Thomson Reuters, justamente para a gente dar a oportunidade do usuário fazer a correção na origem e criticar algo que está vindo de um terceiro, para que o terceiro faça essa correção também, tá? Então, hoje não tem essa possibilidade de edição no documento. Seria bom, tá? Mas não é o correto, então a gente não permite. Perfeito, muito obrigada. Imagina. Lembrando que tem condições especiais, né, dona Jéssica?
Com Eu certeza, não me condições esqueci disso, hein? super Eu entrei especiais. aqui, ó lá. Pessoal, eu jogo no time de vocês, tá? Eu não jogo no time dela, tá? É Eu jogo no verdade, time ele é de nosso vocês. parceiro só. Eu sou parceiro dos clientes, não é da Jéssica. Quanto mais desconto para vocês, melhor. Mas a gente vai conseguir aqui, sim, tá, Gil? Uma condição bem Boa. diferenciada. E lembrando a todos os nossos clientes que estão aqui, Jéssica, quero contratar a plataforma, gostei, né? Quero colocar isso em ação no meu dia a dia. Vou ter um treinamento para isso? Vai, gente. A gente tem todo um time de aparato preparado para fazer as implantações e treinamentos com vocês. Então, a gente não apenas vai entregar algo engessado, ó, é dessa forma que funciona, não, a gente vai te ensinar a fazer toda essa parte de auditoria, toda essa movimentação que o Gil fez aqui, a gente ensina vocês a realizar isso dentro da empresa de vocês, tá? Então, não fiquem preocupados, será que eu vou saber mexer? Vocês vão ter todo um time de aparato preparado para ajudar vocês a colocar essa plataforma em ação, tá? Dentro do escritório de vocês. Todos os clientes que estão aqui já têm uma condição diferenciada, tá? Pelo fato de estar dentro da webinar, a gente já vai estar passando os orçamentos aqui para vocês. Inclusive, os consultores, assim que a gente finalizar a apresentação aqui, a gente já vai estar entrando em contato com vocês, passando uma proposta aí diferenciada. Lembrando que a gente tem prazo para fechamento dessas propostas, porque a condição de webinar é condição diferenciada mesmo. Agradeço imensamente todos vocês que estão aqui, que tiraram um tempinho, né, para conhecer um pouquinho dessa solução que eu creio que vai agregar muito aí dentro do escritório de vocês. É uma ferramenta super completa, né? Eu digo que, além de trazer receita, traz facilidade para o dia a dia de vocês também. E claro, né, agradecer ao Gil mais uma vez a parceria de estar aqui conosco, né, Gil? Muito obrigada, como sempre, uma apresentação de excelência. A gente da Thomson Reuters tem orgulho de ser parceiro de vocês, né? A gente sabe que o Gil também disponibiliza o tempo dele para estar aqui, então agradeço imensamente a toda a equipe Asis, tá? Lembrando, gente, que Colossus Auditor é uma plataforma domínio, tá? Então por isso que vocês têm condições diferenciadas. Até o Gil citou, né? Olha, a gente atende clientes não domínio, só que o valor é bem além, é um valor muito, 3 vezes maior, né? Bem além. É, Isso, é então, bem salgado. aqui dentro da Domínio você já tem essa facilidade de ter, né, um investimento aí com valor bem menor e com as condições que só a Thomson Reuters pode oferecer para vocês, tá? Então, a gente vai finalizar nossa apresentação aqui, agradeço imensamente todos vocês, estamos com a apresentação gravada, quem houver a necessidade, já consegue mandar a apresentação para nós, a gente só sinaliza, né, a gente já vai estar encaminhando a apresentação para vocês, e se for necessário, né, Gé, tem como agendar uma apresentação somente conosco, aí a gente vê a possibilidade de estar aí fazendo, né, uma apresentação somente com o escritório de vocês, tá? A gente organiza aqui um horáriozinho especial para vocês. Agradeço imensamente, gente, uma boa tarde. Boa tarde, Gil, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, viu? Uma ótima semana aí para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.